Boa tarde, gente. Boa tarde aí para todo mundo que está aí nessa função de levar e buscar as crianças na escola nessa hora de almoço. O tema dessa semana, como eu disse na semana passada, se você é ouvinte aí da Nova Brasil, da coluna de educação, sabe, a gente falou sobre a participação da família na semana passada. E essa semana, como eu disse, a gente vai falar sobre essa coisa dos bastidores, a questão da governança, da gestão, porque a escola também é uma empresa. Mas é uma empresa que mexe com pessoas, com a formação de pessoas, com o sonho dessas pessoas. Como isso se dá, como isso funciona. E para isso eu convidei a Michele Mansur, que é filha do idealizador da escola, que está lá dentro da escola, com os olhos voltados para essa gestão e para essa governança. Ninguém melhor do que bater esse papo comigo aqui hoje. Obrigada, Michele, pela presença. Obrigada, Bia, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu vou começar te perguntando assim: existe um mito que as empresas e as instituições que são geridas por famílias, elas podem ter uma pegada um pouco amadora. Ah, coloquei ali porque é minha filha, porque é meu filho, porque é a minha esposa. Como que você enxerga isso? Existem dois lados. A gente vai falar primeiro sobre esse lado, né? Como você enxerga isso? Desse legado que passa, né? Quando a gente fala de uma empresa e como essas pessoas se capacitam para assumir esse legado e toda essa construção desse sonho, dessa empresa que foi criada, no caso do Leonardo da Vinci. Eu acho que não é um mito, não. Acho que, na verdade, é o mais comum de acontecer, né? Que a empresa, muitas vezes, a empresa familiar não passa pesquisas mostram, né, que raramente passam da segunda geração. Essa gestão, às vezes mais amadora, que é construída ali com muito afinco, com muito empenho pelo fundador, e aí ele, às vezes, busca poucos artifícios profissionais para fazer essa gestão e vai passando ali de pai para filho. Muitas vezes o pai é um pouco apegado também a soltar isso para os filhos, até a transmitir o conhecimento. Então, é um risco muito grande, realmente, quando a empresa familiar não se prepara para essa sucessão, cair Esse amadorismo, nesse né? amadorismo e até, às vezes até virar um lugar de empregar familiar, às vezes sem estar devidamente preparado. E isso eu acho que é a receita certa para levar a empresa para o buraco, assim. Então, é algo a ser pensado, às vezes é algo duro, difícil de se pensar com antecedência, né? Porque mexe até na parte emocional mesmo do desapego, mas é algo muito importante que faz toda a diferença aí para a sucessão da empresa. Mas quando a gente fala aí de uma empresa que se preparou e preparou os seus sucessores, sejam filhos, sejam esposas, enfim, genros, a gente pensa numa gestão de sucesso. Porque tem o outro lado. Quando a gente fala de uma escola, de uma instituição de ensino, quando ela é gerida por uma família, ela tem aquele olhar da família e aquela forma de ensinar, de gerir e de lidar com toda aquela questão da própria educação, da linha educacional. Quando é uma instituição que é de um grupo e esse grupo eventualmente passa para um segundo grupo, acho que a escola perde um pouco da sua essência. Você não acha isso, assim, dessa filosofia? Eu não sei, eu como mãe me sinto tão bem numa escola que a gente sabe que os donos estão ali com aquele olhar e que é tudo feito da maneira como eles gostariam. Sim, no nosso caso, por exemplo, a escola tem 55 anos, né? Então, meu pai é o fundador, tem o professor Dalvo, que entrou ali bem no início também, que foi o primeiro professor da escola quando ainda era cursinho. Eles ainda se lembram da imagem dele subindo a escadinha com o currículo, né? Para se oferecer como professor e está até hoje conosco. E a gente percebe como que essa gestão familiar, ela garante que a empresa tenha alma. Porque em todas as oportunidades que nós temos, a gente junta a equipe, a gente passa essa missão, a gente passa esse propósito. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, ele fala muito dessa questão do propósito, né? Ele tem aquele livro Comece pelo Porquê, e ele fala que quando você consegue contagiar a empresa com o propósito, os funcionários com o propósito, aquele propósito passa a não ser apenas um propósito da empresa, mas um propósito de todos que trabalham ali. Então, o resultado, a entrega, ela é muito melhor, ela tem muito mais alma, ela é carregada de muito mais significado.
Então, eu acredito que essa gestão familiar, quando bem feita, quando esse legado é bem passado para frente, quando essa preparação dos sucessores é feita de forma cuidadosa, você garante que esse vínculo não se quebre, né? Então, por exemplo, lá na escola, em todas as oportunidades que nós temos, nós juntamos todos os funcionários no auditório. Tem uma fala dos mantenedores ainda trazendo forte essa questão dos valores, da missão, do propósito, e muito carregado dessa ideia de que a gente sabe a diferença que esse negócio faz na vida das pessoas, para muito além do negócio. Ele transforma as vidas tanto dos funcionários que trabalham ali, dos filhos dos funcionários que acabam recebendo também, de alguma forma, os benefícios, da comunidade. Nós temos quase 5 mil alunos, então você imaginar quantas pessoas, quantas vidas impactadas por esse trabalho, que ali, e a partir dali a gente sabe que essas pessoas que estão sendo formadas ali, se bem formadas, vão impactar outras vidas positivamente. Com certeza, porque vocês estão ali formando médicos, engenheiros, psicólogos, né? Pessoas que vão sair dali para o mercado de trabalho, para uma faculdade, e que vão impactar a vida das outras pessoas. E aí, com esse olhar seu de gestão, que é mãe também, mas como os seus filhos estudam numa escola que é a sua escola e o seu lugar, eu, como mãe, digo que essa sensação passa pra gente, como mãe, como pai, como parte da comunidade escolar. Essa sensação de que é tudo feito com muito cuidado, com muito carinho. Isso chega pra gente também. Muitas vezes eu já recebi gente que falou assim, nossa, que me conhecia fora da escola e aí me encontrou, não sabia que eu era da escola, falou, nossa, ao conversar com o porteiro, eu vi que tem muito de vocês na forma dele receber os alunos. Então, é isso, essa transmissão realmente do legado que faz muita diferença. E quando a escola passa por gestões diferentes, muita troca, acaba que a gente sabe que perde um pouco dessa alma, né? Perde um pouco dessa continuidade. A equipe troca muitas vezes de equipe, então acabam, né, perdendo um pouco de vínculos, às vezes muda o material com muita frequência. Isso realmente prejudica bastante a continuidade e acaba por prejudicar os alunos também. Então, era aí que eu ia chegar. Você acredita que essa troca também e que essa falta de uma continuidade de um projeto ou de uma linha prejudica também academicamente a escola, os alunos e a forma como isso é ensinado? Eu acredito assim, a família e a escola, não tem como a gente separar, sabe? A família da escola e a escola da família. Estão os dois juntos ali na educação. E acaba que quando acontece qualquer situação dessa, em termos de gestão, acaba por impactar também. As famílias ficam mais inseguras, muitas vezes o vínculo com aquele grupo que tinha sido formado de coordenadores, etc., ele é quebrado também, e aí você não sabe se a metodologia vai continuar a mesma, se não vai. Então, isso acaba gerando um pouco de insegurança nas famílias e, consequentemente, nos alunos também. Então, a gente busca sempre fazer dar essa continuidade aí com muita segurança, né, para as famílias, porque vai muito, muito além do negócio. Acho que quando a empresa é familiar e está sendo gerida com essa responsabilidade, com esse cuidado e com essa preparação de futuro. No nosso caso, por exemplo, nós implementamos qualidade total lá no passado, depois ficamos muitos anos com a Fundação Dom Cabral, 10 anos com a Fundação Dom Cabral dentro da escola, fazendo consultoria, trabalhando com números, indicadores, etc., e, por fim, em 2018, decidimos por implementar um projeto de governança mesmo, para descentralizar as ações, para não ficar tudo ali em cima dos sócios. Então, hoje a gente tem fóruns, comitês, e a coisa, ela dá uma engrenada, porque você tem uma autonomia, tem muito mais cabeças pensantes e uma segurança de que tudo terá continuidade, porque todos sabem o que tem que fazer em cada momento. Então, e toda essa preparação de herdeiros também, caso tenha um familiar, né, filho, no caso hoje sou só eu dos filhos que estou à frente, mas tem todo um roteiro que a pessoa precisa cumprir de formação na área, seja de pedagogia, seja na área de gestão, para poder assumir qualquer cargo. Então, não é uma empresa que serve a família como forma de trabalho, né, mas vai muito além, ela está além de nós, né, a gente quer que prospere aí por muitos e muitos anos. Isso que você falou, né, de ter ali
um comitê, de ter outras cabeças ali tomando decisões também e tirar aquela coisa da centralização. Porque às vezes a gente tem a imagem de uma empresa familiar, uma pessoa, dono, tomando todas as decisões a despeito de qualquer outra coisa. Mas não, né? Existe ali um conjunto de profissionais Isso. para além da família, Leonardo da Vinci, que, apesar de ser da família, né? A família como comunidade, mas eu digo Sim. que são preparadas e que dão também outros olhares para que aquilo ali funcione de uma maneira não só familiar, mas também com gestão, com um olhar de empresa e um olhar educacional também, né, Michele? Acaba que a gente consegue juntar os dois mundos. Tanto o lado profissional e de gestão ficar cada vez mais especializado com esses comitês, fóruns, conselho e tudo. E, ao mesmo tempo, nós não perdemos aquele atendimento tete a tete, que se você quiser chegar lá e falar com o dono da escola, ele está lá pronto para te receber com a maior alegria do mundo. É a maior alegria verdade, gente, receber alunos, não é. Né? Então, a gente consegue conciliar isso daí e a gente espera que essa receita, né, funcione aí por muitos anos, porque a escola está muito bem. É verdade. E assim, para a gente terminar, dentro de um cenário de educação que muda muito, né? Hoje a gente tem uma forma de educar muito diferente de, talvez até de 5 anos atrás, de antes da pandemia. A pandemia trouxe uma série de novidades. E como que a escola, dentro desse perfil que a gente está falando familiar, ela vai se atualizando? É isso, né? Trazendo profissionais de diversas áreas para que isso seja cada vez mais modernizado, porque a gente sabe que a educação de 40 anos atrás, 50 anos atrás, ela está obsoleta e isso precisa ser atualizado. Então, a capacitação dos funcionários e trazer, né, empresas parceiras e tudo isso traz também um olhar mais arrojado, né? Sim. A gente fala que a escola, por ser escola, ela tem que ser formada de pessoas dispostas a aprender sempre e não a ensinar somente, entendeu? Então, todas as oportunidades de aprendizado, tanto em congressos, tanto cursos, a escola está sempre muito envolvida nisso tudo, tem um processo de formação de professores muito intenso e dentro desse meio, nesse ambiente de governança, é muito legal que a gente acabou criando também um comitê de inovação, porque sabemos que uma escola de 55 anos pode ser taxada como uma escola antiga, às vezes desatualizada, às vezes muito tradicional. E nós temos, sim, né, a excelência acadêmica como base, então somos uma escola conteudista que buscamos passar o máximo de conteúdo, o máximo de conhecimento para os alunos, para que eles estejam preparados para o que quer que seja. Mas, ao mesmo tempo, precisamos estar atualizados e trazendo sempre inovação na educação, na forma de aprender. Inovação nem sempre no sentido de ter lá um robô para receber os pais, mas de o que fazer como transmitir esse conhecimento para né? aprender mais e melhor. Como aprender mais e melhor, né? Então, se você olha no nosso Instagram, é incrível. Assim, tem hora que até eu mesma me assusto de tantas iniciativas diferenciadas que os professores utilizam, né, para além do quadro, né? Claro que o quadro é importante também, continua sendo, né? Mas para além do quadro, como que eles utilizam milhares de formas diferentes de atingir melhor os alunos. Então, e aí nós temos esse comitê de inovação que acontece quinzenalmente, uma reunião na escola, e a gente está muito... Esse comitê, eu participo, inclusive, junto com outras pessoas, e a partir desse comitê são lançados os desafios para que isso saia dali e faça a diferença. Então, um professor precisa dar uma aula mais complicada de algum conteúdo. Então, como que esse comitê pode ajudar? Vamos trazer uma atividade maker? Vamos pensar numa atividade diferenciada? Inclusive, vai ter uma atividade maker aí que eu até recebi uma notificação aqui no aplicativo. Então, assim, a gente não pode parar de aprender. A escola verdade. Não pode parar de aprender. Isso traz também um entusiasmo, né, para as crianças, para os jovens, de aprender de outras formas. Jovens tão conectados e ligados à tecnologia, eu acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. Michele, muito obrigada. A gente tinha conversa aqui para muito tempo. Foi ótimo. Foi ótimo, muito obrigada. Obrigada Na a você. semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo de educação. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até semana que vem.